Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e muitas notícias importantes acontecendo. Eu já vou logo começar aqui o nosso Plantão Lucro FC. Informações importantes hoje sobre taxa Selic, sobre dividendos, tá? Então, primeira coisa, né? O que rege, o que mede todo o mercado é o que acontece com a taxa Selic. Porque realmente a taxa Selic vai começar a cair já em agosto, já é muito provável. E tem muita gente falando, muitas casas aí gestoras falando que a Selic pode chegar até 9,5%. Isso seria, então, uma sequência de quedas uma atrás da outra em todas as reuniões do Copom, ok? Fato importantíssimo, a gente sabe que esse momento da queda da taxa Selic é o que vai impulsionar aqui as ações, os fundos imobiliários, a renda variável, tá bom? Então, esse movimento já está acontecendo, muita gente já falando até numa Selic lá embaixo, tá? Se chegar a 9,5% mesmo, a taxa Selic, aí sim as ações e os fundos imobiliários vão disparar. A gente vai comentar mais sobre isso, porque tem muita notícia também que me preocupa, como essa aqui, outros gestores falando, 1 em cada 4 gestores teme a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Então a gente precisa falar sobre isso aqui também hoje. E antes disso eu quero te mostrar aqui o resultado do primeiro semestre dos investimentos em 2023. E aí, será que você que está assistindo conseguiu ganhar dinheiro ou não? Vou logo colocar aqui na tela esse estudo, nem ações, nem renda fixa. Veja qual foi o melhor investimento do semestre. Então a gente tem aqui, primeiro lugar, o Bitcoin, segundo, Ethereum, então a gente está falando aqui de criptomoedas. Terceiro lugar, a Nasdaq. Em quarto lugar, o S&P 500, né? Então, Nasdaq é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos. S&P 500 são as 500 maiores ações negociadas na bolsa americana também. E aí, aqui no Brasil, já o vencedor desse primeiro semestre foi o SMLL, o índice de Small Caps. Então, as ações de menor tamanho de mercado aqui no Brasil foram as que performaram mais, tá? Então, os grandes vencedores de 2023, por que eu trago isso aqui para você? Porque, obviamente, a renda fixa, os fundos imobiliários, são aquela fatia do nosso portfólio, da nossa carteira, com mais segurança, com mais estabilidade, mas não é o que vai render mais, tá bom? Já venho falando isso para vocês há muitos dias. Dividendos, fundos imobiliários, importantíssimo, tem sim uma fatia importante da minha carteira para o resto da minha vida, só que eu também tenho investido nesses ativos aqui que são um pouco mais arriscados, seja a Bolsa de Valores nos Estados Unidos ou sejam as criptomoedas, né? O Bitcoin a gente não pode fechar o olho, venho falando isso para vocês há muito tempo. As criptomoedas, o Bitcoin é grande demais para ser ignorado, né? E a gente está vendo aqui resultados. Tem uma volatilidade muito maior? Tem. Por isso que eu coloco um pequeno percentual da minha carteira. Não mais do que 5% do meu dinheiro nesse momento está investido em criptomoedas. Inclusive eu gravei um vídeo para vocês o outro dia, né, falando de um token. Eu vou deixar aqui em cima, né, porque lá eu expliquei direitinho, mas é uma operação parecida com o IPO da Bolsa de Valores, só que no mercado cripto. E esse investimento que eu fiz, quem assistiu aquele vídeo anterior, eu estava lá fazendo na prática, eu tive uma rentabilidade acima de 1000% naquele IPO, naquele Launchpad, tá? Mas eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir o que era e eu, mais uma vez, digo para você, a gente não pode fechar os olhos porque é um token ou uma NFT, enfim, tudo isso deriva desse mercado de criptomoedas. Obviamente, o maior de todos é o Bitcoin, né? Só que eu tenho falado isso também. Para eu conseguir acessar esses mercados aqui que tem grande potencial, como o mercado de tokens ou o mercado de NFTs, eu preciso minimamente conhecer um pouquinho do mercado de criptomoedas, começando pelo Bitcoin. Então é isso que eu recomendo que você faça também. Comece a entender um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas e aí eu recomendo que você use a Binance, que é a maior corretora do mundo, inclusive é parceira aqui do canal, tenho feito ali os meus investimentos na prática, muito bom, muito seguro, e aí eu recomendo que você utilize também esse link que eu vou deixar na descrição, porque na parceria que eu tenho lá com eles, você consegue vários descontos, vários benefícios utilizando esse link. O Bitcoin, as criptomoedas são grandes demais para serem ignoradas. Clica nesse link, começa a entender um pouquinho mais desse mercado ali na prática, tá bom? E sempre com bastante tranquilidade, colocando só uma pequena fatia do seu dinheiro para você entender melhor, beleza? E agora, galera, voltando aqui para o nosso mercado um pouco mais seguro, aqui falando de dividendos, já está na tela aí, dividendos dos fundos imobiliários.
estão blindados da possível tributação? O que você pensa disso? Obviamente, a gente tem muita coisa rodando ainda, né? Os FIIs, eles estão totalmente blindados? Olha, atualmente não tem tributação nenhuma, né? E até tem uma discussão ali legal, que digamos assim, né? Porque se houver uma tributação de dividendo, o fundo imobiliário, ele é diferente, ele é um rendimento, né? Tecnicamente falando. Não que necessariamente isso não poderia mudar, né? Se por acaso o Congresso quisesse tributar, mas já tem uma certa divisão, tá? Mas o ponto que eu acho mais relevante, da minha opinião, que eu acho que não haverá tributação de dividendos tão breve, é que o mercado de FIIs, ele ainda está em fase de crescimento, né? Se for tributado, ele não vai trazer um grande benefício fiscal assim para o governo, tá? Então seria praticamente um tiro no pé fazer isso. Acompanhando aqui na notícia, é justamente isso que está falando, ó. A medida seria um tiro no pé, porque a maioria que investe em fundos imobiliários são pessoas físicas, né? Não tem um volume de recurso tão grande assim. No complemento aqui, eles até falam, ó, se você acumular todo o ganho tributário que o governo teria com a tributação de fundos imobiliários, seria menos do que apenas uma ação, uma empresa listada na B3, né? Então, é muito mais provável que vá acontecer algum tipo de tributação de dividendos das empresas, que por outra via terão que ter algum abatimento, né, de tributos fiscais para ficar meio elas por elas. Não acredito que isso vá acontecer com os fundos imobiliários. Aconteceu uma entrevista também que o Haddad falou exatamente isso, né, o ministro da Fazenda, dizendo que olha com muita cautela tributação de fundos, né, fundos imobiliários, por exemplo. Aqueles fundos que eles têm chamado de fundos dos super ricos, né, aqueles fundos exclusivos, aí eu acho que tem uma tendência, é possível que aconteça assim. Com os fundos imobiliários aqui, eu acho que não. Mas continuando na nossa notícia, aqui nas nossas matérias, 1 em cada 4 gestores de fundos imobiliários tem essa preocupação, tá? Então 25% acham que os maiores riscos dos fundos imobiliários estão na mudança da tributação. Mas veja que fatores externos e instabilidade política também contam, né? Então é algo que não tem como prever, né? Agora, tem um ponto que a gente precisa ter essa atenção sim. Se em algum momento da nossa história como investidores, somos investidores de longo prazo, né? A gente não se preocupa com os fundos imobiliários aqui para o curtíssimo prazo. Se em algum momento da nossa história, da nossa vida, até nossa aposentadoria, houver uma tributação de dividendos de fundos imobiliários, eu acho até que é possível sim que em algum momento aconteça isso, até porque no passado já foi assim, ok? Nesse momento não, porque eu acho que o mercado, a indústria de fundos imobiliários está se desenvolvendo. É possível que lá no futuro, quando ela for muito madura, tenha uma tributação dos dividendos. O que vai acontecer? Tá? Provavelmente uma queda na cota, até o limite daquela tributação. Vamos simular aqui. A tributação num futuro seja 15% em cima dos dividendos. Tá? Então, é possível imaginar que, na média, os fundos imobiliários caiam cerca de 15% em um eventual, num possível tributo. Tá? Não vejo essa possibilidade agora. Em algum momento isso pode acontecer, a gente não está isento a isso, mas obviamente os fundos imobiliários continuarão fazendo parte de um portfólio, né? Continuar tendo aquela renda recorrente, embora a cotação possa mudar sim. E aí, galera, o que eu acho importante também a gente pensar é comprar fundos imobiliários com uma margem de segurança, né? Se a gente estiver comprando barato, não vai ter tanto problema assim no futuro, né? Porque você tem uma margem, né? Uma margem de segurança aí para altas e baixas, tá? E tem muito fundo imobiliário ainda barato na bolsa, embora tenha menos, né? Mais uma notícia aí na tela, ó. Os fundos imobiliários de tijolos ainda estão com descontos, mas não por muito tempo aqui. Como se faz para aproveitar esse feirão dos fundos imobiliários, como o pessoal está colocando aqui na tela, essa matéria aqui destaca muito os fundos de tijolos, então, escritórios, shoppings e galpões logísticos. Aqui eu já compartilho novamente mais algumas ideias de fundos imobiliários de logística que estejam baratos. Vocês veem que já são poucas opções aqui, né? Teria aqui o LGCP e o HSLG, mais baratos ali no seu PVP. O restante já está aqui mais próximo de um valor justo. Então, sim, as opções estão diminuindo, mas ainda existem. E ressalto também o setor de shopping centers, tá? Eu consegui um relatório da Levante falando sobre justamente o setor de shoppings, tá? Tem muita opção interessante ainda para pensar em shopping center. Eu vou deixar o link desse relatório aqui na descrição
para você conseguir conferir todas essas ideias aqui dos analistas da Levante Investimentos, tá? Analistas certificados que podem fazer recomendação de compra e venda. Veja esse relatório, pegue no link aí na descrição gratuitamente que eles enviam esse relatório aqui para você no seu e-mail, tá? E ainda na linha dos dividendos, mas não com os fundos imobiliários, vamos ver qual é a ação de energia elétrica que o Barsi disse que ele gostaria de comprar a rodo se ele pudesse, né? Porque ele não pode. Estamos falando de AES Brasil, tá? Ele disse que não pode mais porque ele já comprou 5% da empresa e se ele pudesse regularmente, né, devido às leis, se ele pudesse, ele compraria mais. Então, o setor de energia elétrica, ele é um excelente pagador de dividendos ao longo do tempo, né? É sempre bom a gente pensar nessa diversificação dos investimentos, mas os ativos mais seguros, mesmo na renda variável, mesmo na bolsa de valores, sejam os fundos imobiliários, essas ações de energia elétrica, têm um pouco mais de estabilidade. Energia elétrica porque é um setor muito perene, né? Todo mundo precisa disso por muito tempo, então é algo demandado. Se a empresa fizer a lição de casa, ela vai continuar entregando valor para os seus acionistas. Então pense sempre nisso. Uma diversificação dos seus investimentos, ativos muito seguros, aqueles um pouco mais arriscados também. É assim que você ganha o jogo, tá bom? Continue seguindo aqui os nossos vídeos, assista nossos vídeos, nosso canal aqui, o Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!